Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor em todo o tempo. Para Ele toda honra e toda glória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Hoje vamos para 2 Samuel, um livro que foi feito... 1 e 2 Samuel foi redigido pelo profeta Samuel, atribuídos aos profetas Natã e Gade para concluir o texto, até chegar à morte de Samuel. Iniciamos o capítulo de 2 Samuel falando que Davi recebeu a notícia da derrota e da morte de Saul. Davi manda matar Meleque. Davi é aclamado rei de Judá. Ali começa, então, o reinado de Davi após a morte de Saul. Uma morte muito drástica, porque nós sabemos que Saul ele era escolhido pelo Senhor, mas infelizmente deixou que a inveja, que a ira entrasse em seu coração, que até mesmo a idolatria, entrasse em seu coração. Mas aí, infelizmente, ele se esquivou daquilo que o Senhor havia ensinado para ele. E o que nós podemos aprender com isso? Que tomar a decisão de permanecer feliz é você, com a sua alegria, formar um exército invencível contra as dificuldades. Eu tenho vivido desta forma, pegado todas as adversidades e as dificuldades e tomar a decisão de ser feliz. Eu estive esse final de semana para chutar o balde, de falar que realmente eu não ia continuar fazendo o que eu estava fazendo, porque estava muito difícil, era muita pedrada, muito julgamento dentro da igreja, às vezes no serviço, mas principalmente na igreja e na vida profissional. E eu falei com o Senhor que eu não precisava disso, porque o meu currículo é bom, eu sou uma mulher que eu posso arrumar emprego em qualquer lugar, e tô passando aperto aqui na minha cidade de não conseguir dar aulas. E eu falei com o Senhor, eu vou embora, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer o que eu planejei, porque o que eu tô vivendo pro Senhor não tá dando conta, não tá resolvendo, eu tô tendo muita calúnia, muita injúria. E aí a palavra ontem que eu ouvi foi Mateus 13 falando da boa semente. E eu me senti como uma semente que é boa, que está numa terra boa, mas que por causa das circunstâncias e das pessoas ao redor, o espinho, que são as pessoas e os problemas, estão tentando me sufocar. Mas qual foi o intuito que o irmão pregou? Continuar sendo uma boa sementeira para que possa gerar outras sementes. Semente não gera semente. Semente gera outra semente, para que dessa semente a gente possa plantar mais e agregar mais pessoas. Olha que forte isso. Então eu peguei essa palavra no meu coração, falei que independente da situação eu ia confiar no Senhor, mas que Ele estivesse comigo, que Ele permanecesse comigo, para que eu não temesse. Vamos continuar em 2 Samuel. Davi traz a arca para Jerusalém. Davi faz uma aliança com o Senhor a partir do capítulo 7. E aí começa a vir as misericórdias de Deus. A bondade de Davi com o filho de Jonatas, porque Jonatas era um amigo de Davi e ele morreu. E aí o Davi teve de misericórdia com o filho dele e pediu para trazê-lo lá de Lodebar, que era o lugar do esquecimento no qual ele estava sofrendo, e ele tinha ficado deficiente, porque a ama dele tinha deixado ele cair na época. E uma outra frase que fala muito no capítulo, fala muito sobre o capítulo de 2 Samuel é: jamais faça qualquer coisa que não possa ser feita na presença de todos. Nunca afirme nada sem antes ter certeza. O que nós aprendemos com isso? Davi, quando ele toma aquela decisão de chamar o filho de Jonatas, ele fez algo para que todo mundo visse, para que ele fosse honrado, porque como ele era o filho, a descendência do amigo dele, por causa disso ele foi honrado e abençoado. Então, não se importe com o período que você esteja passando de deserto, com o período que você esteja passando em Lodebar. Lembre-se que quem é fiel, que é Deus, no tempo certo, no tempo oportuno, a oportunidade vai vir, o sol vai brilhar, assim como brilhou para o filho de Jonatas. Aí nós aprendemos que, que entrou Batseba, que Davi desejou aquela mulher, e nós sabemos que as consequências vieram, eles tiveram um filho que infelizmente veio a falecer porque Davi cegou-se de amor por ela. E o que ele fez? Ele foi lá e matou o marido dela para que ele pudesse tomar ela como esposa, E assim,
nós aprendemos que não vale a pena fazer isso com esse exemplo que Davi fez, porque ele podia ter a mulher que ele quisesse, mas ele foi querer ter a mulher de um cara que era um dos chefes dele, matou ele para ficar com ela. Pediu perdão, o Senhor perdoou, mas veio a consequência desse pecado. Vamos aprender com uma mulher muito sábia, que é a mulher de Tecoa. Davi estava de um grande dilema. Ele era, em primeiro lugar, pai ou rei? Absalão, seu filho amado, havia passado 3 anos em exílio depois de assassinar o seu irmão Amon. Davi estava com muitas saudades do seu filho, mas não podia justificar a volta de um assassino. Joabe sentiu o conflito interior do rei e imaginou que Absalão seria um bom sucessor ao seu trono. A fim de fazer Davi mudar de ideia, procurou uma mulher de habilidade incomum, uma boa atriz com presença de espírito e sutileza. Esta mulher sábia de Tecoa era conhecida por seu talento pela oratória e para fazer confusão. Concordou em vestir-se de viúva enlutada e abordar o rei com a história preparada por Joabe. De acordo com a resposta dessa suposta viúva, um de seus filhos havia matado seu irmão e estava sendo procurado pelo clã que desejava uma vingança. Se ele morresse, ela ficaria desprovida da companhia, dos recursos e dos herdeiros para o nome da família. Uma vez que Tecoa era relativamente distante de Jerusalém, seria difícil verificar se isso era um fato verdadeiro. A apresentação foi brilhante e a sua imagem vivida comoveu, a Davi. Davi não orou antes, então ele ficou comovido pelas palavras daquela mulher. A mulher insistiu para que o rei tomasse seu partido, sem revelar, porém, o verdadeiro propósito da sua missão. Usando de tato e de respeito, levou Davi a seguir o desejo de seu coração e chamar Absalão de volta para Jerusalém. As palavras dessa mulher charmosa e eloquente constituem um dos discursos mais excelentes da Bíblia. Porém, ao pedir em favor de Absalão, talvez ela não tenha usado sua sabedoria para uma causa digna. Como todos os outros recursos dados por Deus, a influência de uma mulher deve ser exercida com responsabilidade. Aquela mulher conseguiu o objetivo final, mas só que acontece que Absalão tinha que pagar por aquilo que ele fez, porque ele cometeu um assassinato. Só que como a mulher tem esse poder de instigar, de falar e de conseguir exatamente aquilo que ela quer, ela conseguiu com que Absalão voltasse. E a partir do capítulo 15 começa a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Então foi dando só confusão. Davi foi perdendo aquilo que era seu por direito. E o que aconteceu a partir do capítulo 18? Perdeu o filho dele, Absalão morreu. Então assim, às vezes era para ele ter ficado exilado lá onde que ele estava, vivendo a vida dele da forma que era para viver, mas não, ele foi dar ouvidos a uma mulher que tinha sábias palavras. Então, que nós possamos usar a nossa falácia para abençoar. E que se o Senhor der um decreto, não tentar dar um jeitinho para mudar esse decreto, não. Porque o Senhor sabe de todas as coisas e ele tinha que ter cumprido exatamente aquilo que Deus tinha ordenado. A partir do capítulo 22 de 2 Samuel, é o cântico de Davi, um cântico lindo, tá? A partir do versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Versículo 29. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Aleluia! A partir do capítulo 23 vem as últimas palavras de Davi, vem os valentes de Davi. E eu amo que no capítulo 23, no versículo 12, nos diz: pôs Samã no meio daquele terreno e o defendeu, feriu os filisteus e o Senhor efetuou um grande livramento. O que aconteceu aqui? Um dos valentes de Davi, naquele tempo, se colocou no meio de um terreno que eles plantavam, eles estavam com essa dificuldade de plantar, e toda vez que plantava, alguém ia lá e roubava a colheita deles e ninguém fazia nada, porque tinha medo de morrer. O que ele fez? Ele se posicionou, ele foi pro meio e falou: eu vou defender o que é meu, porque eu tô cansado de plantar, e eles virem aqui roubar o que é meu. E o que eu quero trazer essa palavra para nós nesses dias de hoje? Que nós temos que aprender, gente, que o que é nosso tem que ser defendido até o fim. O que nós temos como servos e filhos é a palavra de Deus. Então nós temos que ir com ela até o fim.
Independente do que vai acontecer, independente se alguém vai ser contra ou se vai ser a favor, nós temos que nos posicionar diante do Senhor e falar: o que Ele me deu é meu, que eu plantei é meu, é eu que vou colher, não é outro que vai colher. Porque é muito fácil eu plantar para uma outra pessoa vir cá e colher, porque plantar é difícil demais. Você tem que preparar a semente, você tem que preparar o terreno, você tem que regar, para depois você ir lá e colher e a pessoa vir simplesmente pegar a última fase. E os outros processos? Os outros processos nossos, então, que a gente vai fazer, vai ficar em vão? Não. Então, que nós possamos aprender nesse finalzinho de capítulo aqui de 2 Reis, com esse testemunho, né, de Samã, que é o quê? Simplesmente pegar e lutar pelo que é seu. Vai ter as ervas daninhas, vai ter as dificuldades, vai ter as pessoas que vão querer em algum momento roubar aquilo que você plantou, mas a partir do momento que você se posiciona e fala: foi eu que plantei, serei eu que vou colher, porque o Senhor está guardando a minha plantação para que eu consiga realizar a minha colheita nele, aí nós vamos conseguir ter uma boa colheita. Porque é assim que nós temos que viver, gente. Não é fácil. Nós sabemos que tem as pessoas, sim, que querem entrar no nosso caminho, que quer, de alguma forma, fazer com que nós percamos essa possibilidade de dar sequência naquilo que nós temos que fazer, porque todo mundo sabe que a sequência de quem planta é colher. A gente planta é para colher. A gente não planta para deixar para os outros. A gente pode fazer a nossa colheita e dar para outras pessoas, mas se a gente plantou, a gente quer colher, que nós possamos aprender com isso, aprender também com Davi, que nós temos que ouvir somente pessoas que estejam alinhadas com o propósito de Deus, para que não venha a ser prejudicado, e que nós entendamos que tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, quando nós nos posicionarmos, Ele vai nos dar. Amém? Sejamos abençoados na prática dessa palavra. Compartilhe, fale essa palavra para outras pessoas, rumine a palavra do Senhor. Tenha esse momento com Ele, que é de tanta importância, que assim como orar, também ler, estudar e meditar a palavra é muito importante. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.